Mateus 16, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurados é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Amém? Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Hoje nós sabemos que Jesus é o nosso Salvador. Nós sabemos que Jesus morreu por nós na cruz. E se não fosse o sacrifício de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Mas no tempo que Jesus veio, muitos não creram em Jesus como Filho de Deus. Muitos achavam que ele era um profeta. Muitos diziam que era João Batista, outros diziam que era Jeremias, outros diziam que era Elias ou um dos profetas. Então o povo estava confuso a respeito de Jesus, porque os profetas eram homens de Deus, sim. Profeta era um homem chamado por Deus, eram homens que falavam da palavra de Deus. Só que os profetas não podiam salvar. Os profetas não podiam dar vida para alguém, seja salvar alguém, perdoar os pecados. Os profetas só traziam a mensagem de Deus. Os profetas, seja, corrigia com a mensagem que Deus dava, ou eles consolavam. O máximo que os profetas fez, como nós vemos Elias, foi ressuscitar morto. O máximo que os profetas fez foi o quê? Curar algum que estava enfermo, ou seja, quando Eliseu mandou Naamã se lavar. Então agora perdoar pecado, salvar, somente era Jesus. Então quando eles referiam Jesus só como um profeta, eles estavam referindo Jesus não como Filho de Deus, não como Messias, aquele que ia vir para salvar eles. E hoje, irmãos, se as pessoas não vigiar, e se nós não vigiarmos, a gente pode não ter Jesus como realmente o Filho de Deus, como realmente o Salvador, como realmente aquele que pode perdoar os nossos pecados e mudar a nossa vida. Quando eu sei que Jesus é o meu Salvador, quando eu sei que eu reconheci Jesus como o Filho de Deus que veio para me redimir, que veio para me salvar, quando eu reconheço que eu sou o pecador, e que somente que é o sangue de Jesus, que somente é o sacrifício de Jesus que pode me salvar e me perdoar. Mas quando eu e você começa a buscar Jesus, só para ver o que Jesus vai falar para nós, só para ver o que Jesus vai fazer na nossa vida, só para ver se Jesus dá uma resposta que a gente quer, e depois largamos Jesus e deixamos de buscar Jesus, a gente está reconhecendo ele só como um profeta. Só queremos uma resposta de Deus, só queremos que Deus fale algo. Mas irmãos, Deus quer mais do que falar a respeito de nós. Deus quer viver conosco, Deus quer estar na nossa vida, Deus quer estar em mim, Deus quer estar em você. E é muito melhor a gente estar com Deus do que só receber a providência de Deus. Irmãos, receber uma mensagem de Deus, diretamente de Deus, é maravilhosa. Quando Deus usa alguém para falar conosco, é maravilhoso quando a gente recebe uma palavra de consolo, mas é muito mais maravilhoso quando a gente tem um consolador. É muito mais maravilhoso quando a gente tem Deus dentro de nós, através do Espírito Santo. É muito maravilhoso quando a gente reconhece Jesus como Filho de Deus, porque só Jesus entrando na nossa casa
que tem salvação para a nossa casa. É só Jesus entrando na nossa vida que tem salvação na nossa vida. Então que nessa noite aí você não reconheça Jesus só como um profeta, só como aquele que traz uma mensagem, mas como aquele que muda a nossa vida, como aquele que transforma a nossa vida, como aquele que diz para nós ou faz em nós uma nova história, como aquele que faz de nós uma nova criatura, como aquele que faz de nós novas pessoas. Então que a gente venha reconhecer esse Jesus. E aqui vemos que o povo não entendia que é Jesus, mas Deus é tão bom, irmãos, mas Pedro como discípulo entendeu que era Jesus. Irmãos, quem não quer aprender de Jesus não vai entender quem é Jesus. Eu vou dar um exemplo claro aqui, entre nós que estamos aqui. Quando você quer ouvir alguém, quando você quer conhecer alguém, você procura estar perto daquela pessoa, você procura escutar aquela pessoa, você procura viver com aquela pessoa, porque você quer conhecer, você quer fazer parte da vida daquela pessoa. Mas quando a gente não quer conhecer alguém, o que a gente faz? A gente se afasta, a gente não quer ouvir, a gente não quer participar. Irmãos, e não tem como a gente conhecer Jesus longe dele. Não tem como a gente reconhecer Ele se a gente não busca Jesus. Mas você fala, como que eu consigo conhecer Jesus? Através da palavra. Através da palavra de Deus. Porque Jesus é o verbo se fez carne, o verbo é a palavra. Então quando você passa a participar da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, a gente passa a entender quem é Jesus. A gente passa a entender quem Ele é. E quando a gente passa a entender quem Jesus é, tudo na nossa vida muda. Tudo na nossa vida se transforma. Lembra que Jesus chamou os 12 discípulos. E depois Jesus também deu ordem mais para 70 discípulos e pregar o Evangelho. Só que quando Jesus multiplicou os pães em João 6, a multidão ficou tudo feliz, os outros discípulos ficaram tudo felizes. Mas quando chega mais para frente, que eles vão atrás de Jesus para receber o pão físico, não o pão espiritual, aí Jesus começa a dar um sermão, e Jesus começa a falar assim: aquele que não comer de mim, aquele que não beber de mim, esse não me conhece, ou seja, eu não tenho a vida eterna, esse não tem parte comigo, esse não pode me conhecer. Aí o discípulo falou: mas como que a gente pode comer dele? E como a gente pode beber dele? É uma coisa, parece que meio ilógica, porque Jesus estava em corpo. Jesus estava falando que aquele que não participa dele, que aquele que não quer participar da palavra dele, que aquele que não quer ter comunhão com ele, que aquele que não quer estar com ele, não tem como ter parte com ele. Porque a multidão, ela ia até Jesus, Jesus fazia um milagre, mas elas não eram discípulos, ou seja, elas não seguiam Jesus de perto, não andavam com Jesus, não ficavam em particular com Jesus. Então elas recebiam o milagre e iam embora. Mas quando Jesus falou uma palavra dessa, eles acharam que Jesus estava falando algo duro. E quando Jesus falou essa palavra, a multidão começou a abandonar. E depois os 70 discípulos começaram a abandonar Jesus. Aí Jesus vira para os 12 e diz: e vós, também vais me deixar, vai me abandonar? Eles falaram: para onde nós vamos, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Irmãos, para onde nós vamos? Se só Jesus tem a palavra da vida eterna. O mundo oferece coisas passageiras, mas Jesus oferece a vida eterna. O mundo oferece a paz passageira, mas Jesus oferece a paz eterna. O mundo oferece o pão que não sustenta, mas Jesus é o pão que nos alimenta. O mundo oferece ouro que é consumido, mas Jesus oferece um céu que jamais vai deixar de passar. Então, em nome de Jesus, que eu e você venhamos reconhecer Jesus na nossa vida. E através desse reconhecimento de Jesus, que foi Deus que revelou para Pedro, Jesus diz: pois também eu te digo que tu és Pedro. Aqui no grego é Petra, é Petros. E também sobre essa pedra, que significa Petra, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Então, sobre a confissão de Pedro, Jesus faz uma confissão: Pedro, você é Petros, é pedra pequena, mas eu, sobre essa pedra, que é rocha maciça, que é o próprio Jesus, eu edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que isso significa, irmãos? Que quando a gente está na igreja de Deus, quando a gente está na pedra, que é Jesus, quando a gente está no edifício, que é Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra a nossa vida. Então olha a importância de nós estarmos em Cristo. Olha a importância da gente estar nessa pedra. Olha a importância da gente estar na igreja que é em Cristo, com o povo de Deus reunido. Ou seja, a porta do inferno não prevalece. Agora você diz, mas pastor, como que às vezes igreja fecha? Como que às vezes igreja escandaliza o nome do Senhor? Você fala, pastor, mas como às vezes pessoas que são crentes morrem? Irmãos, isso não significa que a porta do inferno prevaleceu. Isso não significa, porque quem morre em Cristo tem a vida eterna. Quem morre em Cristo vive eternamente. E simplesmente a igreja que deixou de servir a Deus fielmente, ela pode fechar. Porque a igreja verdadeira é a igreja fiel. A igreja verdadeira são os remanescentes. Então a gente não pode incluir na igreja de Cristo quem abandonou a fé. A gente não pode incluir, seja, então o inferno prevaleceu, não, irmão. Deus sempre vai ter o seu separado. Deus sempre vai ter um povo fiel. Deus sempre vai ter um povo que busca a presença dele. Então a igreja é fundada há mais de 2000 anos e ela continua. Igrejas foram abertas, igrejas foram fechadas, mas o povo fiel que adora a Deus nos quatro cantos dessa terra, que constitui a igreja dele verdadeira, continua. Então a porta do inferno não prevaleceu. O que é a porta do inferno? Não é uma porta normal, seja que é o poder das trevas. Então muitas vezes o poder das trevas não é mais forte do que a igreja que Jesus fundou. Porque quando alguém está na direção de Deus, a igreja está na direção de Deus, onde tiver uma alma presa, onde a porta do inferno está reinando, a gente vai lá em nome de Jesus, aquela alma é salva, aquela alma é liberta, aquela alma é curada. Isso mostra que o poder das trevas não prevaleceu diante da igreja. Então em nome de Jesus, ó a importância de eu e você estar na rocha. Olha a importância de eu e você fazer parte da igreja invisível de Deus, da igreja espiritual. Olha a importância de a gente servir a Deus e reconhecer a Jesus como Salvador. Irmãos, a gente está analisando o que está acontecendo nesse mundo. A gente está vendo os ataques que está tendo nesse mundo. E como que nós vencemos esse ataque? Como que nós vencemos essas coisas? A igreja, ela tem ferramentas. Assim como alguém que trabalha numa profissão, ele usa certos tipos de ferramenta. A igreja, as ferramentas da igreja é diferente. Qual que é a ferramenta da igreja? É a obediência a Deus. Qual que é a ferramenta da igreja? Oração. Qual que é a ferramenta da igreja? É ficar na presença de Deus. Qual que é a ferramenta da igreja? Usar o amor. Qual que é a ferramenta da igreja? Pregar o evangelho. Porque se a igreja não usa essa ferramenta, se a igreja não está fundada na rocha, como que as coisas vão mudar? E como que Deus vai nos guardar? Mas quando eu e você, irmão, sabe usar o que Deus nos deu, nós somos guardados, nós somos livrados, nós somos protegidos. O que nós podemos fazer diante de toda essa situação que está acontecendo no nosso meio? Na nossa cidade, nos países, nas cidades? Nós podemos orar. Nós podemos reunir a nossa força e confiar em Deus em oração. O que nós podemos fazer mais? O que muda as casas? O que muda as famílias? O que muda os jovens? O que muda os adolescentes? A palavra de Deus. Nós podemos levar o amor de Deus, nós podemos levar a pregação do evangelho, porque quando alcançar esses jovens, essas famílias, elas vão ser transformadas. Então a igreja, ela tem essas ferramentas. Por quê? Porque foi Deus que construiu a igreja, foi Jesus que construiu a igreja. Então faça parte da igreja de Deus, faça parte da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só assim as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Irmãos, não tem como a gente vencer o inferno sem estar com Jesus. Não tem como a gente vencer esse mundo, vencer o pecado, vencer tudo isso que está acontecendo, se a gente não tiver Jesus na nossa vida. O que Jesus diz em Mateus capítulo 7? Diz que quando a gente ouve a palavra dele, a gente pratica a palavra dele, a gente é casa edificada na rocha. Vem o vento, vem a tempestade, combate contra aquela casa, mas a casa fica de pé. E a rocha é quem? É Jesus Cristo.
Então, quando a gente está edificado em Jesus, quando a gente faz parte da igreja, a gente consegue vencer as coisas que estão acontecendo nessa terra. Então, para nós todos que estamos aqui, Pedro fez uma confissão: tu é Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala: então também vou fazer uma confissão: tu é Petro, seja pedra pequena, mas sobre essa pedra agora, rocha maciça, que era ele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que Jesus está falando? Você é pedra pequena, mas eu sou pedra grande. O que Jesus está falando? Se você é sozinho, você não consegue, mas quando você está na igreja, está na pedra fundamental que é Jesus, você vence o inferno. Então, igreja, vamos permanecer na presença de Deus, vamos permanecer servindo ao Senhor, vamos juntar as nossas forças, irmãos. A polícia civil, polícia militar, polícia civil, quando ela quer fazer algo, ela junta as forças dela, ela junta todas as ferramentas que elas têm, seja para pegar um ladrão, ou para fazer alguma coisa, ou para prevenir de acontecer algo nas escolas, em algum lugar. Elas fazem a parte dela, e elas fazem porque é o dever delas também. E qual que é o dever da igreja? Qual que é a parte da igreja? É orar. Então, quando a igreja junta as forças, quando a igreja está em união, está em oração, Deus acampa os seus anjos, Deus guarda a igreja, Deus guarda o povo dele. Como que a gente venceu até hoje? Como que a igreja está de pé até hoje? Oração, irmão. Como que nós estamos aqui até hoje? Oração. A minha avó orou por mim quantos anos? Nós oramos um pelos outros faz quanto tempo? Então a oração protege, a oração guarda, a oração livra. E como que a gente vai orar se a gente não estiver unido? E como que a gente vai orar se a gente não está na rocha? E como que a gente vai orar se a gente não está na igreja de Cristo? Irmãos, porque Jesus falou para Pedro: Pedro, eu te dou a chave dos céus. E a chave dos céus, é importante lembrar que a chave do céu não é uma chave física, irmão, é espiritual. Significa que quando eles ligassem aqui na terra em oração, ia ser ligado no céu. Então, quando ligasse na terra, ia ser ligado no céu. Então, quando a igreja se reúne e ora, e liga aqui na terra, é ligado no céu. E quando a igreja ora, mesmo, irmãos, em nome de Jesus, quando a igreja ora, a Deus ouve lá do céu e dá vitória. Olha o próprio Elias, quando orou, o céu se abriu. E ele era homem igual a gente. Ele mesmo fala: mesmo paixões sujeitos. Então olha o poder da oração. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Irmão, se a oração de um homem foi capaz de abrir o céu, se a oração do justo pode ir muito em seus efeitos, imagina a igreja toda orando. Imagina a igreja toda reunida. Em Zacarias capítulo 12, diz assim: que naquele dia o chefe de Judá, o chefe de Jerusalém dirão: a minha força está no povo de Deus, a minha força está no Deus de Israel. Irmãos, a nossa força está no povo de Deus. A nossa força está no Deus que fez os céus e a terra. A nossa força está em estar na presença de Deus. A nossa força está em comunhão. A nossa força é em um interceder pelos outros. A nossa força é em estar na presença de Deus. Nós participamos de um velório, embora seja algo triste, mas para quem está em Cristo, só passou da morte para a vida, porque a morte aqui para o cristão é só uma porta da passagem para a vida. Então aqui ele morre, mas em Cristo ele vive eternamente, porque quem está com a chave do inferno da morte é o próprio Senhor. Então nós passamos por um velório, e nesse velório nós não só vimos a importância da palavra de Deus ser ministrada, mas nós também vimos a importância de as pessoas estar unidas no corpo de Cristo, na igreja. Não só na igreja invisível, mas também no corpo, no povo local aqui reunido. Porque nesse velório, o pastor foi, os irmãos foi, e deu todo aquele apoio, aquele suporte, aquela oração para a família. E muitas pessoas foram renovadas, muitas pessoas foram fortalecidas, muitas pessoas que a palavra que foi ministrada no coração voltou para Deus. Então olha a importância, não só nessas horas, mas em todas as horas, da gente estar em Cristo, da gente estar unido. A gente tem apoio, a gente tem força. Mas como a gente vai vencer o mundo sem apoio? Como a gente vai vencer o mundo sem força? Irmão, sozinho a gente não consegue. Mas quando a gente está em Cristo, quando a gente está com o povo de Deus, quando a gente está unido em oração, a gente consegue vencer. Então, em nome de Jesus, vamos vencer essa guerra em oração.
Vamos vencer essa guerra em obediência. Vamos ficar na presença de Deus. Vamos servir ao Senhor. Vamos crer que Jesus Cristo é o único Senhor, é o único Salvador da nossa vida, que só nele nós temos paz, que só nele nós temos salvação, que só nele nós temos vitória, que só nele nós vencemos o pecado, que só nele nós vencemos as tentações, que só nele nós podemos passar por tudo isso que está acontecendo. Se não é Cristo nos fortalecer, se não é a igreja, nós estamos unidos, nós não conseguiremos. Mas em nome de Jesus, assim como Jesus fez essa confissão, que hoje eu e você viemos confessar: a minha força está em Jesus Cristo, e a minha força está no povo de Deus. Aí sim, irmãos, nós vamos ter vitória. Quantas pessoas nós vemos que estão unidos, não só na igreja local, mas no corpo invisível, recebe cura, recebe libertação, recebe transformação. Nós temos testemunho de curas, temos testemunho de libertação, temos testemunho de coisas que Deus fez, milagres extraordinários, e Deus vai continuar fazendo. Por quê? Porque a nossa força está no Deus que faz, a nossa força está no Deus que usa o povo para fazer. Então, igreja do Senhor Jesus, que nós ficamos firmes com Jesus, porque só Ele é a nossa rocha, só Ele é a nossa salvação. Não tenha Jesus só como um profeta, como aquele que só resolve uma área da sua vida e nunca mais você precisa dele. Não tenha Jesus só como aquele que te dá uma benção e depois dessa benção ele não faz parte mais da sua vida. Mas tenha Jesus como tudo que você precisa. Jesus é o fôlego que a gente precisa. Jesus é o amor que a gente precisa. Jesus é a paz que a gente precisa. Jesus é a cura que a gente precisa. Jesus é a salvação que a gente precisa. Jesus tem o amor que a gente precisa. Então, igreja do Senhor, vamos ficar firme nele. Vamos ficar firme em Jesus. Se o mundo, se o diabo tem os seus, Deus também tem os seus. Porque existe dois caminhos, o estreito e o apertado. A escolha é nossa. O caminho estreito e apertado é o que leva à salvação. Ou seja, aqui a gente anda conforme a palavra de Deus. O caminho largo largo e espaçoso que leva à perdição é o caminho do mundo, onde a gente anda num pecado, onde a gente faz a vontade do inimigo e parece que nada vai acontecer. Mas no final, irmão, é condenação eterna. Mas o caminho estreito, que é estar na igreja de Cristo, reconhecer a Deus como Salvador, é vida eterna, é salvação eterna. Jesus, Ele muda a nossa vida a partir do momento que nós reconhecemos Ele na nossa vida. Então hoje à noite, de você se firmar mais na presença de Deus, de você se firmar mais na presença do Senhor. Irmãos, nós ouvimos cada notícia e várias vezes chegam até nós, e nesse momento que nós estamos ouvindo essas notícias de pessoas que muitas vezes entram em desespero, pessoas muitas vezes que estão chorando, ansiosa, depressiva, preocupada. O que nós devemos fazer com tudo isso? Irmãos, nós não devemos alarmar mais essas pessoas, colocar mais medo nessas pessoas. Não, nós devemos colocar a solução. Se a pessoa já chega mostrando o problema para nós, o que nós temos que trazer para elas agora? A solução. E qual que é a solução? É Jesus. Qual que é a solução? É Jesus, é Cristo. Então, todas as pessoas que chegaram até você, colocando pavor, colocando medo, não. Nós temos uma pessoa que pode nos defender. Nós temos uma pessoa que pode nos livrar. Nós temos uma pessoa que pode nos guardar. E nós temos uma pessoa que pode mudar essa casa, esse lar, essa família, essa situação, esse jovem, esse adulto e esse idoso. Quem é essa pessoa? Jesus. Então, em nome de Jesus, essa é a hora de você estar com Cristo e apresentar a Cristo, porque só Ele vai mudar toda a situação que precisa ser mudada. Então, igreja, vamos fazer a nossa parte como igreja, vamos fazer a nossa parte como corpo de Cristo. Assim nós vamos ver a diferença. Imagina toda a igreja invisível, todo mundo reunido, orando, buscando a Deus, levando o amor de Deus. Quantas vidas não pode mudar? Quantas vidas não pode ser restauradas? Quantos lares de jovens que estão perturbados não pode ser libertos? Quantas pessoas que estão presas pode ser liberta do vício? Quantas pessoas que estão prestes a tirar a vida ou querer fazer algo contra a vida não pode ser liberta disso? Então, que nós apresentamos a solução. Qual que é a solução? Que só Jesus salva, é o Filho de Deus. Qual é a solução? Que quando a gente está na igreja de Cristo, ela é a nossa força, e se nós estivermos unidos, a gente vai vencer em nome de Jesus. Amém?